Eu acho que com esses dois exemplos deu para entender que as festas eram mistérios no tempo do Antigo Testamento, mas Deus já estava revelando o sentido delas no tempo dos profetas, que é ainda Antigo Testamento, uma dispensação diferente. Coloquei em 4 blocos, lembra? Mas não era o tempo do entendimento completo das festas. Os profetas eram inspirados a falarem das festas, comparar com o Messias, falar das coisas que o Messias, dos sofrimentos do Messias do povo, falar do sofrimento do povo do Messias, falar da unificação das duas casas de Israel, liberando toda a revelação das festas. Precisaria de somar as palavras de vários profetas, ainda mais que quando se fala de festa, se fala das duas casas de Israel. Se falando de festa e das duas casas de Israel e compreendendo corretamente, você tem a edificação da verdadeira casa de Deus, cujo verdadeiro fundamento seria o Messias que viria no tempo do Novo Testamento. Entendeu? Então, quando Deus levantava Isaías, levantava Jeremias, levantava Ezequiel, levantava Oséias e começava a falar das festas, Deus, pela sua presciência e pelo seu poder, já pensava no tempo dos apóstolos, porque eles iriam ter o entendimento, eles iriam fazer a equação das coisas, e iriam escrever no Novo Testamento, sinalizando os profetas, que sinalizava Moisés. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento sustentavam o testemunho através do entendimento, da inspiração do Espírito Santo. Sustentava o testemunho dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento, que sustentava o testemunho de Moisés. Isso eu falei naquele vídeo também, lembra? Muito importante, somar os vídeos. Mas no tempo dos profetas e apóstolos do Antigo Testamento não era o tempo do conhecimento completo. Era o tempo de Deus começar a montar um quebra-cabeça, a montar as peças do quebra-cabeça que iria começar a ser montado no tempo dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E a gente vê Paulo falando das festas. Paulo fala, nós não somos como Moisés, que colocava véu no rosto para que os filhos de Israel não atentassem no fim daquelas coisas, na conclusão daquelas coisas. Ou seja, Paulo está falando, Moisés falava das festas, mas tinha véu. Nós falamos das festas com o rosto descoberto, vocês podem entender. Moisés falava e o povo não entendia. É claro que essa questão do véu é lindíssima. Isso era castigo para o povo, porque o povo era duro de coração. E assim, irmãos, nós começamos a entrar no terceiro bloco. Eu estou falando resumido, que é para dar certo os vídeos. No terceiro bloco vai ser o tempo do Novo Testamento, onde Deus vai falar novos mistérios. Agora, presta atenção nisso. Tem mistérios no Novo Testamento que nenhum dos apóstolos compreenderam. Eles não tinham como compreender, nem pelas escrituras do Antigo Testamento. Esses mistérios foi dado para nós hoje. Aí você vai falar, Luiz, nem o apóstolo Paulo entendeu o que você está entendendo? Não, nem o apóstolo Paulo poderia entender. E não é só eu que estou entendendo, vocês vão entender também, muitos vão entender. E tudo isso vai chegar na mão das duas testemunhas no tempo do fim, como eu falei no vídeo anterior. Agora, o incrível é que esses mistérios, que eu estou falando que nem o apóstolo Paulo pôde compreender, Deus construiu ele e ocultou ele através dos próprios escritos do apóstolo Paulo. Se não fossem os escritos dele, nós não saberíamos disso. E tendo conhecimento disso, compreendendo tudo, conforme eu vou mostrando no decorrer do vídeo, vocês vão ver que houve uma inspiração incrível nos escritos dos apóstolos. Incrível. A única conclusão é essa. E para falar sobre isso vai demorar um pouco, porque vai pegar a linha pré-tribulacionista, vai pegar a linha mid, vai pegar a linha pós-tribulacionista. Com essas 3 linhas vai entrar mais 2. Vai pegar a linha amilenista e a linha pós-milenista. E ainda vai ter mais algumas linhas, calvinistas, adventistas, as que são mais influentes nos dias de hoje. Irmãos, Deus conhecia tudo isso, tudo. E todo esse assunto eu já falei naquele vídeo que ficou preso no computador, que está ali, tá vendo o cantinho dele ali? Aqui, ficou preso no computador. 4 vídeos de mais ou menos 20 minutos.
Eu já falei tudo isso naqueles vídeos. Agora eu tô falando aqui de novo, mas naqueles vídeos eu usei imagem, eu usei música de fundo. Ficou uma coisa dinâmica, assim, uma coisa que você ficava preso. Aqui tem que ter força de vontade mesmo e ir até o fim do vídeo para compreender. Então tem muitos mistérios no Novo Testamento que são compreendidos. Eu não estou falando desses. Eu não estou falando do mistério que Paulo fala em Efésios. Ele fala de mistério em Efésios, não fala? Em Efésios 1 aparece a palavra mistério, em Efésios 2 também, em Efésios 3 também, em Efésios 5 também. É uma das cartas mais reveladoras dele. Não estou falando do mistério que está em Romanos, que, aliás, está relacionado com o mistério que está em Efésios. Não estou falando do mistério que aparece em Apocalipse, das 7 igrejas, ou do mistério da Grande Babilônia. Não estou falando desses mistérios. Eu estou falando de um outro mistério que é sobre as duas casas de Israel e sobre todas essas linhas que eu acabei de citar. Entendeu? Só que eu quero falar algumas coisas antes. Eu estou olhando o tempo aqui porque eu só posso gravar 15 minutos. Pensa em mais algumas diferenças do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos pensar em mais algumas diferenças do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Pedro, verso 10 diz assim, ó: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam a perscrutar. Pedro está falando aqui, no tempo dos profetas, Deus deu uma mensagem de salvação para eles que os profetas sabiam que não eram para o tempo deles, sabia que era para o futuro, e que era o Espírito Santo neles. Mas Pedro também sabia que os profetas não tinham como compreender totalmente a mensagem. A gente pode ver isso na própria edificação da casa de Deus. Poderia dar os exemplos agora, mas agora não vai dar. O que é importante é entender que Pedro está falando que os profetas sabiam que era uma mensagem para o futuro, que não era algo que iria acontecer no tempo deles e que era pelo Espírito Santo. Tem mais um texto importantíssimo em 2 Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 1 também, verso 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, nós vimos com os nossos olhos. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí Pedro vai explicar o sentido dessas coisas. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Dá para verificar isso nos Evangelhos. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Olha só o que Pedro fez. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro falou que eles ouviram a voz do Filho de Deus, que Deus deu testemunho do Filho dele. E eles foram testemunhas oculares. Mas Pedro está falando, e temos, por isso, a palavra dos profetas confirmada. A palavra profética está escrita aqui, né? Mas é dos profetas. Confirmada. Porque Pedro está falando, ainda que vocês não viram, ele fala aqui na carta, não sei se é nessa ou na primeira, vocês não viram, mas creram. Mas ainda que vocês não viram, vocês podem confirmar tudo isso pelas palavras dos profetas, que falam a respeito dessas coisas. Nós somos testemunhas oculares, mas as palavras dos profetas, elas são como luz, que ilumina em lugar escuro, até que a alva nasça em nosso coração. O lugar escuro é o coração do homem, que não compreende Cristo pelos profetas. Então a preocupação de Pedro aqui não é fazerem as pessoas ficarem vibrado nas suas cartas ou nas de Paulo, que ele também menciona na mesma carta.
Mas ele quer que as pessoas leiam a sua carta e vejam a sinalização para os profetas. Porque lá que está a luz. Pedro não está falando, olha, as nossas cartas são luz. Embora sejam luz. Mas Pedro, é como se Pedro está falando, é uma luz menor. Vocês têm que ir para os profetas para compreender o que nós estamos falando. Aí no capítulo 3, eu li capítulo 2 quase agora, no capítulo 3, Pedro diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças as vossas mentes esclarecida, para que vos recordais as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinada pelos vossos apóstolos. Pedro quer que eles se recordem das palavras dos profetas que estão conectadas, não está usando essa palavra aqui, né? Mas é isso que ele está dizendo, que estão conectadas com as palavras dos apóstolos, que ensinaram eles. Porque Pedro aqui já estava para partir, ele escreveu essa carta aqui de maneira séria para eles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Pedro está falando que o Espírito Santo estava nos profetas, que eles tinham uma mensagem de salvação para o tempo futuro, que não era para o tempo deles e que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 7, Deus fala, vocês rejeitam as palavras dos meus primeiros profetas. Vocês rejeitaram, porque Zacarias está no grupo dos últimos profetas. Tem isso, primeiros profetas e últimos profetas. Zacarias, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles estão no grupo dos últimos profetas. Isaías, Amós, Oséias, Miqueias estão no grupo dos primeiros profetas. Abraão era profeta, mas eu estou falando dos tempos dos profetas. Entendeu? Deus falou, vocês rejeitaram as palavras dos primeiros profetas, não rejeitem as palavras agora dos últimos. Fala isso em Zacarias 1, volta a falar em Zacarias 7. Rejeitaram as palavras do meu espírito, que estava nos profetas. Esse vídeo eu vou ter que parar aqui, vou continuar na parte número 3, tá bom?